Bom dia, irmãos. A graça e a paz para toda a igreja, tá? Estamos eu aqui, o pastor, hoje na igreja, tá? O pastor vai trazer a palavra aqui, tá? E eu estou aqui, vamos orar agora, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, tá? Oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te agradeço por mais um dia, Pai, estarmos na Tua presença. Eu te agradeço, Pai, porque mesmo as dificuldades que nós estamos tendo, mesmo as tristezas, Pai, de perdas de vidas, Pai, nós estamos aqui firmes na rocha, Pai, porque assim o Senhor determina, assim o Senhor nos conduz. Então eu te agradeço pelas tuas misericórdias nas nossas vidas, eu te agradeço porque o Senhor até agora vem nos abençoado, o Senhor vem nos sustentado, o Senhor vem nos guardado, a nós e a nossas famílias, Pai. E que tudo que vier a ser feito, Pai, que seja feito para a honra e glória do Teu nome, assim eu te agradeço em nome de Jesus. Amém, Senhor. Senhor, irmãos, eu quero dar um bom dia para os irmãos, né, nesse domingo, agradecendo a Deus por mais um dia de vida e também faço voto que todos os irmãos estejam bem. Vou entoar um louvor nesse momento com o título Fiel a Mim, que os irmãos ouçam e que possamos entoar juntos. Sei que estás aqui, Senhor. Podes perceber quem sou, podes ver se há em mim um verdadeiro adorador. A minha oferta eu ofereço a Ti, Deus meu, para reconhecer que nada tenho, tudo é Teu. Quero Te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim, pois Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que Tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que Tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. A paz, irmãos. Bom dia, irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus. Hoje nós temos o privilégio de termos o cameraman, o Antenor aqui, me ajudando na filmagem, de estarmos no nosso templo, vazio, porém com a presença do Espírito, porque a Bíblia diz: onde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estou no meio deles, e aqui nós somos 2. E também temos o privilégio de termos um louvor que durante a semana foi entoado pela Vana e que faz parte do nosso culto dessa manhã. Para iniciarmos a mensagem, nós vamos orar. Senhor, nós Te agradecemos por estarmos na Tua presença e Te imploramos que o Teu Santo Espírito nos conduza na mensagem. Ó Deus, tem misericórdia de nós, porque temos sede da Tua presença e da Tua palavra, que é viva. Fala ao nosso coração. Em nome de Jesus, amém. Hoje nós vamos falar sobre 2 textos. O primeiro texto em Romanos capítulo 1, de 17 a 24.
E o segundo texto, Romanos capítulo 5, de 17 a 21. Por que 2 textos? Porque fazendo a minha leitura da Bíblia, eu li Romanos capítulo 2 e me senti incomodado. Por que incomodado? Porque eu li um texto que falava para os judeus do primeiro século, que diz: se porém tu, que tens por sobrenome judeu, repousas na lei e te gloria em Deus, e que conheces a sua vontade e aprovas coisas excelentes, sendo instruído na lei, que estás persuadido que és o guia dos cegos e luz para os que continuam em trevas, instrutor dos ignorantes, mestre das crianças, tendo na lei a forma de sabedoria e da verdade, tu, pois, que ensinas a outro e não te ensinas a ti mesmo, tu que pregas que não deve furtar, furtas, dizes que se não deves cometer adultério e cometes, abominas os ídolos e roubas os templos, tu que te glorias na lei e desonras Deus pela transgressão da lei, pois está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. Primeira parte, uma condenação para os judeus do primeiro século, que se achavam superiores aos gentios, porque tinham conhecimento da lei, da palavra, do ensino do Velho Testamento, tinha uma tradição centenária de servir a Deus, porém a Bíblia nos dá alguns diagnósticos sobre aqueles judeus. Mas a palavra não foi escrita para 2000 anos atrás, ela foi escrita para hoje. E quem somos os judeus desse tempo? Somos nós, os crentes. Nós fomos enxertados na videira verdadeira. Nós fomos enxertados na videira. Nós somos os novos judeus, daqueles que servem a Deus, os cristãos. Então essa palavra é para a gente. A Bíblia diz que muitas vezes nós repousamos na lei e nos gloriamos em Deus, fazemos cultos, louvamos, ouvimos louvores, que bênção, versículo 17. Versículo 18. Conheces a sua vontade e aprovas coisas excelentes. Conhecemos a vontade de Deus e aprovamos o que é bom, aquilo que é edificante. Versículo 19. És guia dos cegos de luz para que se encontrem em trevas. Tu estás persuadido que és. Então, nós pensamos que nós somos guia dos cegos, guia dos cegos das nações, luz para aqueles que estão em trevas, como eu falava até antes da pandemia, um farol para trevas. Instrutor dos ignorantes, nos julgamos muitas vezes sábios. As pessoas não sabem nada de Deus, estão na idolatria, no pecado, na feitiçaria. Mestre das crianças. Tu é que ensinas a outro, não te ensinas a si mesmo? Diz versículo de número 21. Tu que ensinas aos outros, não te ensinas a si mesmo? Nós que participamos da EBD, mas muitas vezes, participamos dos cultos, mas muitas vezes nós temos uma vida diferente daquilo que pregamos. A Bíblia diz, tu que pregas que deves furtar, furtas. Bem, nós já ouvimos o testemunho de muitos políticos que, se dizendo cristãos, estavam furtando o patrimônio público. Tu que diz que não deve furtar, furtas. E a avareza é uma coisa muito comum nos nossos dias. Tu que não deves cometer adultério, cometes. Há muitos cristãos com a vida moral duvidosa. Tu que abomina os ídolos, rouba os templos, abominamos os ídolos e não queremos contribuir com a obra, com nada. E a Bíblia diz que nós tiramos aquilo que é do Senhor. Tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão, havia uma separação do que eles falavam, do que eles ensinavam, daquilo que eles realmente eram. Eram dois caminhos diferentes. Como está escrito, diz versículo 24, o nome de Deus é blasfemado no meio do gentio, da gente, do nosso povo, por causa de nós, por vossa causa. Deveríamos ser um povo que manifesta a graça de Deus, o amor de Deus, um povo que ora e Deus opera milagres em função da sua consagração, união com Deus. Deveríamos ser um povo pronto, não um povo que prega, mas faz totalmente diferente do que prega.
Um povo que muitas vezes está preocupado com o próprio umbigo e não com os outros. Essa situação tem feito com que no Brasil haja uma aversão aos evangélicos, uma aversão ao povo de Deus, porque nós somos muito bons para falar, mas muito ruins para fazer aquilo que o Senhor nos manda. Então essa palavra, quando eu li, trouxe sobre mim uma condenação. Quantas vezes eu tenho falhado, quantas vezes eu não tenho estado atento à necessidade daqueles que estão próximos de mim, da minha família, e também daqueles que estão no meu círculo de ação, na igreja, no entorno de nós, vizinhos. Quantas vezes nós temos sido muito individualistas, alicerçados no nosso castelo, com fossos cheios de jacarés, para que as pessoas não cheguem até nós e nós não chegamos até as pessoas. E nos consideramos luz, nos consideramos instrutor dos ignorantes, professor dos incultos. Há de haver uma mudança, porque como povo de Deus, muitas vezes nós somos divididos até entre nós mesmos. Uma denominação mais rata até diz que os batistas não têm o Espírito, e muitas vezes nós dissemos, eles são ignorantes, não sabem nada, e na realidade devíamos todos nos humilhar, pois não estamos cumprindo o plano de Deus para a nossa nação, e a pandemia nos demonstra isso. Então, sentindo o peso da condenação de Deus, e continuando lendo a palavra, eu cheguei no capítulo de número 5, que fala da justificação pela fé. E quando eu cheguei no versículo 17, ele diz que pela ofensa de um veio a condenação, mas pela graça, pela presença de Jesus, veio a abundância de graça. Versículo 17 diz, do capítulo 5, se pela ofensa de um, por meio de um, reinou a morte, muito mais que recebe a abundância de graça e dom da justiça, reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Isso não tem a ver somente com a fé, isso tem a ver com a vivência, com a realização de obras. A Bíblia diz que houve a ofensa, e nós nesse dia, meus irmãos, reconhecemos na pandemia que alguma coisa precisa mudar na igreja. Estamos longe do alvo de Jesus, há uma ofensa, e nós precisamos mais do que nunca da abundância da graça. Isso a gente não encontra em denominações. No líder, os líderes estão assustados, porque nos seus templos não estão conseguindo pagar as contas, mas nós não estamos preocupados com isso, nós estamos preocupados com a graça de Deus, enchendo a igreja e botando a igreja no foco correto. Precisamos estar no foco correto, irmãos. A graça de Deus não veio para eu me sentir bem e dane-se o mundo, não. Veio para nós sentirmos a presença de Deus e abençoarmos o mundo através da nossa presença. Versículo 18, pela ofensa veio o juízo. Pela ofensa veio o juízo nos nossos dias. Foi Deus que mandou a pandemia? Não, irmãos. A pandemia veio em função do nosso pecado. Por que nós temos uma mudança de clima no Brasil? Porque a ganância tem acabado com a floresta amazônica. Foi Deus que destruiu a floresta amazônica? Não, somos nós. E vem as consequências. Quando a pandemia já aparecia pelo mundo, nós pulávamos aqui. Nós não, como crentes, mas o povo pulava carnaval. Deus queria que nós pulássemos carnaval? Foi Deus que preparou no Marquês de Sapucaí aquele espetáculo em que zombaram de Jesus Cristo em meio a Marquês de Sapucaí? Não. Foi o povo. As consequências? O juízo. Muitas vezes nós extrapolamos, pensamos que Deus é o culpado das coisas. Não, nós somos os culpados disso que nos ofende. E não há uma conscientização, irmãos. A gente vai pela rua, as pessoas estão sem máscara. As pessoas estão andando como se nada tivesse acontecendo. Nada tivesse acontecendo. Nos bares estão cheios. Deus é culpado? Não. Mas nossa ofensa traz o juízo. Mas a Bíblia nos diz que apesar do juízo de Deus, é manifestada a justiça de Deus, porque um ato de justiça
veio a graça sobre todos os homens. Oh, aleluia! Olha, apesar das nossas falhas, Deus quer nos declarar justos. Deus quer transformar a nossa história. Deus quer que você seja especial e diferente nessa geração. Mas muitas vezes, quando eu trago as mensagens, essa mensagem é para o outro. Essa mensagem é para o irmãozinho que não está amando. E há muitos irmãos que se acham muito espirituais. Eles são mais espirituais do que todo mundo, até mais do que o pastor. Ah, mas ser mais espiritual que é muito fácil, irmãos. Porque eu me julgo menos espiritual do que todos vocês. Eu não quero ser melhor do que ninguém. Mas eu estou aqui com a responsabilidade de trazer a palavra. E essa responsabilidade, irmãos, é como um grande peso, porque eu não tenho que dar conta só da minha alma, eu tenho que dar conta da alma de vocês. E se eu disser para vocês que vocês estão numa boa, eu estou errando. Nós não estamos sendo relevantes na nossa geração. Será que a nossa vizinhança está incomodada porque nós não nos reunimos há 2 meses? Será que nós estamos fazendo falta na nossa comunidade? Certamente para alguns sim, mas na comunidade como um todo, as nossas portas fechadas têm feito diferença? Ou as nossas portas abertas têm feito diferença? Será que você tem feito diferença? Se você sair de onde você mora, vai haver uma comoção porque uma luz se apagou nas trevas? Nós precisamos da manifestação, da justificação de Deus, porque nós precisamos, meus irmãos, da graça de Deus. Há necessidade de um avivamento. Acorde, irmão. Há pessoas que dizem que amam a Deus e acham até que fazem muito para Deus por vir no templo, no culto. Mas na realidade, quase nada fazem. E eu me questiono se eu tenho feito muito para Deus. Ah, pastor, o senhor está todo sábado na igreja. O senhor está filmando. Será que é o suficiente, irmãos? Eu me pergunto, irmãos. E todo crente ele deve se perguntar se faz o suficiente, irmãos. Mas a Bíblia diz que apesar da desobediência do homem, Deus ele pode transformar essa situação em obediência. Versículo de número 19, pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, mas por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Então a Bíblia nos diz, pela palavra, que apesar de desobediente, Deus pode nos tornar obedientes por Jesus. Nós achamos que nós somos, meus irmãos, muitas vezes o último biscoito do pacote, espirituais, voltados para Deus. Mas será que temos feito a obra? Para quantas pessoas você telefonou querendo saber como elas estavam nessa pandemia? Quantas vezes você ligou para o irmão? Quantas vezes você ligou para a irmã? Quantas vezes você foi buscar algo para alguém que estava necessitado? Tivemos notícia de irmãos que saíram das suas residências, porque, por exemplo, uma das nossas irmãs, a irmã Lourdes, estava precisando de remédio. O irmão saiu de onde ele mora, foi a pé, comprou e levou para lá o remédio. Glória a Deus. E me disse, pastor, ela estava precisando de tal remédio, eu fui comprar. Ele botou a sua máscara e foi. Temos notícia de irmãos que têm feito essa obra, mas muito nada tem feito, nem sequer um telefonema. Ontem eu recebi um telefonema de um irmão de outra igreja. Pastor, como o senhor está? Como você está? Está tudo bem? Glória a Deus. Como eu me senti consolado e feliz. Como saber que o outro se preocupa contigo é importante. Mas muitas vezes falta isso em nós. Nós somos muito individuais, temos dificuldades. Muitas vezes nós estamos na lei, sobreveio a lei. Diz o versículo 20, mas Deus manifesta a graça. Deus não quer tanto que nós conheçamos os versículos de cor, é importante. Deus não quer que nós sejamos mestres em teologia, Deus quer que nós sejamos mestres de vida. Sempre faço referência ao desafio jovem. Quando cheguei lá, o pastor Wilson, ele disse para mim,
pastor, eu não sei se li a Bíblia toda, eu só li até, eu não tenho muito estudo, eu li muitas vezes, vários textos, mas não tenho certeza. Um homem que serve a Deus num ministério magnífico, que salvou muitas vidas para Jesus, mas ele dizia, mas o que eu leio, eu pratico em profundidade. Não sou pastor ordenado, não. As pessoas que me chamam de pastor. Poxa, que bênção, irmãos. Porque John Burman, o autor de O Peregrino, era chamado de Bispo Burman, e nem sequer pastor ele era. Porque ele pregava a palavra com tanta intensidade, proibiram. Você não é pastor, você não pode pregar. Mas ele dizia, eu não posso me calar, Deus me ama. E botaram ele na cadeia, irmãos. E as pessoas o chamavam de bispo. Mas nem sequer pastor ele era, porque Deus o ungiu. Deus nos chamou, irmãos, para não vivermos na lei, mas sermos uma abundante fonte de graça. Temos sido? Concluo a palavra no versículo 21, que diz vida e morte. Ou melhor, ele começa falando de morte e vida. A fim de que, como o pecado reinou para a morte, assim a justiça de Deus reina para a vida. Numa época em que é tão falada da morte, tantas mortes, tantos mortos, tantas pessoas que choram, celebremos a vida, nos firmemos em Jesus, tenhamos uma nova vida, que dessa pandemia sejamos como uma borboleta que antes lagarta entra no casulo e sai diferente, como que numa metamorfose. Que saiamos diferentes, que Deus transforme você a sua imagem e semelhança através da sua graça. Que a condenação não seja uma realidade para nós, a condenação do capítulo de número 2, mas que a graça do capítulo 5 no Senhor Jesus seja uma realidade. Que Deus te abençoe. Vamos orar. Senhor, nesse momento eu te imploro, abençoa-nos, eu e Antenor, meu cameraman, que estamos aqui, e abençoa a tua igreja que ouve essa mensagem no decorrer do dia, no decorrer da semana. Manifesta a tua graça, manifesta o teu amor, e que, Senhor, sejamos transformados pela ação do teu Santo Espírito. Te imploramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, meu querido irmão e irmã.